Boa tarde, o meu nome é Larissa Maroli Pesini e, junto com a Júlia da Costa Hillman, a gente vai apresentar um pouco sobre o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, do empreendimento Costa Azul Bahia Golf Resort e Condomínio. Sobre o Costa Azul Bahia Golf Resort Condomínio, a empresa responsável pelo empreendimento é a Envisa Internacionais Hotéis. A instituição responsável por analisar o RIMA é o Instituto do Meio Ambiente do Estado da Bahia. A data do RIMA é de 8 de abril de 2008 e o objetivo é uma construção de um empreendimento turístico voltado para o golfe, que deve contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, principalmente com a geração de empregos, além de fazer uma integração sustentável entre o empreendimento, a natureza e a comunidade presente. A propriedade adquirida para a construção do empreendimento foi a Fazenda Costa Azul, localizada no nordeste do Brasil, mais especificamente no município de Jandaíra, na Bahia, fazendo divisa com o estado de Sergipe e a 202 quilômetros da capital. Essa propriedade possui uma área de 9 milhões de metros quadrados, com 2,4 quilômetros de praia, além de estar inserida na área de proteção ambiental, APA Litoral Norte, onde foram demarcadas áreas de preservação permanente e áreas em que é possível ocupação sustentável. Importante lembrar que a área de preservação permanente é o espaço que consta da natureza, como, por exemplo, rios, lagos, dunas, entre outros, que foram legalmente definidos pelo CONAMA para garantir a sua proteção. Já as áreas de proteção ambiental, APA, são unidades de conservação de uso sustentável. Como podemos perceber no mapa, a propriedade possui brejos, lagos e lagoas, cordão de dunas, morros e vegetação nativa. E em torno de certas áreas, como por exemplo de lagoas e brejos, existe a APP, que juntos contabilizam 172 hectares, sendo 20% da área da propriedade. Além disso, tem a área de morros, que juntos são 2,5%, somando 22 hectares. A área de dunas a 500 metros da praia também é considerada uma área de APP, e apesar da presença expressiva da vegetação nativa não ser considerada uma área de preservação permanente, ela é indicada para área de preservação. Os usos dessa propriedade são definidos pelo zoneamento da APA Litoral Norte, em que foi identificada as seguintes zonas: a zona de proteção rigorosa, em que é possível a visitação contemplativa voltada para pesquisa científica e trilha ecológica controlada, sendo proibidas as atividades antrópicas que alterem a fauna ou a flora desse lugar. A zona de manejo especial são áreas que já sofreram impactos antrópicos, mas que devem ser conservadas e mantidas com usos específicos. A zona da agricultura são as áreas de uso, onde se encontra o adensamento populacional. A zona de ocupação rarefeita contém áreas de recarga de aquíferos, terraços marinhos e fluviais. E, por fim, a zona de orla marítima são áreas em que não é permitido nenhum tipo de construção, nem qualquer utilização do solo que dificulte o acesso público ao mar. Com isso, a ZPR, a ZME e a ZUM são consideradas áreas de preservação, a ZOR é considerada área de conservação e a ZAG área de uso. E por conta disso, o projeto foi desenvolvido dentro das zonas de ZOR e ZAG, respeitando as definições ambientais. No mapa, podemos observar que, subtraindo as APPs, as áreas de vegetação nativa e as restrições do zoneamento, é indicado as áreas de possível ocupação na cor alaranjada. Com isso, a área permitida para ocupação corresponde a 410 hectares, que correspondem a 47% da área total do empreendimento. Então, o que vai ser construído? Esse empreendimento, ele é um empreendimento turístico voltado mais especificamente para o golfe, mas ele vai contar com equipamentos hoteleiros, comerciais, de lazer e também residenciais. Essas construções, elas vão contabilizar cerca de 3,42% da área. Isso equivale a 293.531 metros quadrados. Já as ruas e avenidas para circulação vão contabilizar 388.800 metros quadrados, dando isso uns 4,5% da área total. Dentro das construções, então, está prevista cerca de 4.853 tipos de unidades. Dentre essas unidades vão ter casas, quartos de hotel, quartos de pousada, unidades de esporte e lazer, golfes residenciais, uma área hípica, unidades de uso misto, comércio e serviços e unidades de serviços do empreendimento. Eu gostaria de frisar também que essas imagens que eu utilizei nesses dois slides, elas não correspondem ao projeto original.
No nosso Rima, ele não tinha nenhuma imagem mais ilustrativa de como seria o projeto, então eu procurei essas imagens no Google e vão estar tudo explicadinho lá depois nas referências, mas elas não são do projeto. Dentro desse projeto, então, eles colocaram várias siglas para que a gente conseguisse ver mais ou menos onde vai ficar cada área. E eles dividiram, então, entre todas essas áreas. Vão ter, então, as unidades de serviço, que elas vão concentrar os serviços de subextensão de energia, vai ter padarias, farmácias, mercados, posto policial e até creches para os filhos dos funcionários que irão trabalhar nesse empreendimento. Vão ter as unidades de uso misto, que ela vai contemplar tanto os serviços quanto as residências, as unidades de comércio e serviços, que vão ser um pequeno centro comercial, com desde restaurantes até casas de show, unidades de esporte, entretenimento e lazer, que vai contar com balneários, comércios, zonas de alimentação, entretenimento, lazer, e vai ter um chamado Mundo do Cavalo, que seria um centro hípico, onde as pessoas que moram nesse lugar, elas poderiam então criar cavalos e até treinar e adestrar esses animais. Vão ter também as unidades residenciais de golfe, que vai contar com 2 campos de golfe ecológicos, que têm a intenção de manter a vegetação nativa. A unidade de uso hoteleiro, que vai contar com 5 hotéis, que depois eu vou explicar melhor onde eles vão se localizar e qual vai ser o tamanho deles. E as áreas de uso residencial unidomiciliar e pluridomiciliar, que vai contar com as residências em si. Aqui eu trouxe esses 3 mapas para ilustrar um pouco melhor como seria a extensão e a proporção que esses campos de golfe, por exemplo, eles iam alcançar. Eu acho que vocês veem o meu mouse, mas enfim. Aqui onde diz UGR é as unidades golfe residencial. Aqui seria a BR, né? A BR e a BA, que são as 2 rodovias que estariam passando dentro desse empreendimento. E é uma extensão enorme, é muito grande mesmo. Aqui tem o UGR1 e o UGR2. E também tem aqui, a gente pode ver as unidades mistas, que seriam o tanto de serviços quanto residencial, e as unidades de esporte e lazer, que tem uma aqui e outra aqui, que é a mesma, né? Só é em mapas diferentes, com uma ampliação diferente. E aqui é o Hotel 5, um dos hotéis do complexo. Falando um pouco mais então dos 5 hotéis, eles vão conseguir hospedar cerca de 4.502 hóspedes, vão acabar gerando 2.251 empregos. Já nas unidades residenciais, vão ser 4 delas, que vão conseguir abrigar 1.350 moradores e vão gerar 270 empregos. Nesse mapa aqui, que é um mapa do Rima, a gente consegue ver os 4 hotéis, que o quinto está na região mais externa. Esses 4 hotéis aqui vão ficar, então, próximos da orla, né, na praia, e junto com as 4 áreas residenciais. Aqui é o R4, o R1, o R2 e o R3. Falando sobre a infraestrutura apresentada no projeto, eles constam, então, uma estação de tratamento de esgoto para tratar os efluentes que iriam sair desses empreendimentos. E, com a água tratada, eles propõem, então, a utilização dessa água para irrigação das áreas verdes que iam estar nesse condomínio, né? Já a captação de água, eles iriam utilizar a água do local, tanto as subterrâneas, né, os lençóis freáticos, quanto as superficiais de lagos, lagoas e brejos que contém ali nesse espaço. Eles iriam implementar uma coleta seletiva de lixo, então iriam separar os materiais pela sua origem, né? Metal, plástico, vidro, e eles iriam propor uma compostagem. E o que iria sobrar disso, então, eles iriam contar com um aterro sanitário concedido pela Prefeitura Municipal de Jandaíra. Já a energia elétrica, eles iriam utilizar as instalações subterrâneas, né? Para que não ficasse, digamos assim, feio visualmente. E eles iriam ter que obedecer às restrições do IBAMA quanto à instalação dessas luzes na orla, por causa da desova das tartarugas marinhas, né? A gente sabe que elas se guiam pela luz da lua
Então, se tivesse essas luzes de poste, elas poderiam ficar confusas e ao invés de ir em direção ao mar, elas voltarem para a área das residências e acabarem se perdendo e gerando uma mortalidade desses animais, né? Então, eles precisam respeitar essas condições propostas pelo IBAMA. Só voltando aqui para frisar que a questão da coleta seletiva, ela iria ser feita, então, para destinar os materiais para reciclagem. E a matéria orgânica, então, iria para compostagem, e o que sobrasse desses resíduos iria para o aterro sanitário. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a caracterização do ambiente. Eu vou citar, então, o clima, a geologia e a geomorfologia, a água, a vegetação, e depois a Júlia vai explicar um pouco mais sobre a fauna. Então, o clima dessa região ele é classificado como tropical úmido, tendo uma temperatura média anual de 26,5 graus Celsius e uma média pluviométrica de 1.800 e 1.600 milímetros de chuva anual. Pode-se também destacar que os meses mais chuvosos são o outono e inverno e os mais secos são a primavera e verão. Sobre a geologia e a geomorfologia do local, se pôde observar leques aluviais, que, como aqui na primeira imagem, são formações de lagos ou lagoas nas encostas de morros, terraços marinhos fluviais, que locais planos, né, ou levemente inclinados, que acabam por um processo erosivo, causando essa formação de degraus ou terraços fluviais e a concentração de água. Os cordões de duna também, praias e brejos litorâneos. Sobre a água existente no local, foram observadas águas subterrâneas, bem como nascentes em toda a extensão de faixa de praia. Estima-se um potencial de 600 mil metros cúbicos de água para exploração. Já as águas superficiais, a gente encontra brejos, o rio Pirangi, que vai cortar a extensão dessa propriedade, bem como 27 lagoas num total, sendo essas a maioria sazonal, ou seja, a quantidade de água nelas vai se alterar de acordo com a estação ou o período chuvoso. Sobre a caracterização vegetacional do ambiente, então, a gente encontrou ambientes de restinga, mata dos tabuleiros, restinga em moita, vegetação de praias, vegetação em sistemas úmidos perenes, que são aqueles que permanecem durante todo o ano, e vegetação em sistemas úmidos temporários, que são aqueles, como o nome já diz, temporários. Para exemplificar um pouco o tipo da vegetação encontrada na restinga, eu trouxe alguns exemplos. Foi citado então a amescla ou a aroeira, o ingá e a folha de urubu ou milho de urubu, como é popularmente conhecido. Na mata dos tabuleiros foi encontrado pau-pombo, biribá e tucum. Já na restinga em moita, o murici de tabuleiro, a cargueja e a licurioba. Já em vegetação em praias, acho que essas são mais do nosso cotidiano, a gente consegue ter uma noção melhor. O pinheirinho da praia, a salsa de praia e a vique ou gelol de praia. Em sistemas úmidos perenes, a tiririca de brejo e o junco. Essas vegetações, então, elas são encontradas em planícies de inundação ou nas lagoas próximas da costa. Em vegetação em sistemas úmidos temporários foi encontrado também a tiririca de brejo e uma planta chamada cama de coelho. Essas áreas são onde o lençol freático aflora durante os meses mais chuvosos, por isso ela é temporária. Foi encontrada somente uma planta ameaçada de extinção, que é uma planta popularmente chamada de macaco, com seu nome científico Holteria grandiflora. Em relação à fauna, foi identificada a presença de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os anfíbios são animais de grande importância ecológica, sendo os principais reguladores contra o aumento de insetos e pragas, além de consumirem animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões venenosos, que são muito comuns nas restingas. As principais espécies de anfíbios registradas foram gia, sapo cururu e sapo de quatro olhos.
Em relação aos répteis, foi identificado lagartixa, calango do abaeté, diferentes tipos de serpentes, entre outros. Um fato importante é que o calango do abaeté é endêmico do litoral norte da Bahia, ocupando as dunas, e sem as restingas do litoral, esse animal corre risco de extinção. Já as aves, foram identificadas 63 espécies, e a diversidade de ambientes da Fazenda Costa Azul é muito importante para a diversidade das aves do local. O ambiente aquático, por exemplo, é essencial para garças e socós, que vivem nas margens de rios e lagoas. Outras aves, como por exemplo os sairás, os sanhaços e tiés, desempenham um papel importante na manutenção da qualidade ambiental, sendo responsáveis pela dispersão de sementes. Essas aves, juntamente com canário, papa-capim e curió, são caçados e vendidos ilegalmente, o que pode contribuir com a extinção desses animais. Foram registradas também 12 espécies de mamíferos, divididos em espécies comuns, como por exemplo morcego, sagui e raposa, e espécies raras, como a preguiça de coleira, o ouriço preto e o rato-espinho. Destaca-se ainda os corredores ecológicos para a manutenção da diversidade de mamíferos, já que esses animais estão presentes em todas as formações vegetais da área. Por fim, dentre as espécies de animais aquáticas identificadas, o lambari é a espécie mais capturada pelos pescadores e há a redução do número de peixes por conta da pesca predatória. Em relação à caracterização socioeconômica do lugar, foi feito um estudo socioeconômico baseado em dados coletados pelo IBGE, que caracterizou a economia regional, baseada na pecuária extensiva e também na produção agrícola de subsistência, principalmente do milho, mandioca e feijão. Esse estudo foi realizado em duas escalas, a área de influência indireta e a área de influência direta. Na área de influência direta, se refere principalmente ao fornecimento de mão de obra e à possibilidade da fixação de residência da população que é atraída pelo empreendimento. Além disso, caracterizou as principais atividades econômicas como extrativismo vegetal, coleta de frutas, em especial da mangaba, a pesca artesanal e turismo. Sobre as mangabas, foi identificada a presença de mangabeiras nos limites da fazenda que são utilizadas pelos catadores. Por conta disso, o empreendimento fez a inserção de um espaço para o beneficiamento de mangabas coletadas, promovendo desde a lavagem até a embalagem para venda. Além disso, também está prevista a manutenção de áreas com concentração de mangabeiras como reserva legal, onde será garantido o acesso aos catadores cadastrados, com o objetivo de ter a preservação integral dessa espécie. Essa realidade vivenciada pela comunidade estimulou o empreendedor a elaborar um setor voltado para a responsabilidade social, firmando convênio com a Prefeitura de Jandaíra, através do projeto Horta nas Escolas, onde as crianças aprenderão não apenas técnicas de produção e de cultivo, mas também terão um incentivo para o desenvolvimento de renda, tendo como base a agricultura familiar. Existe também o projeto Turismo Inclusivo, que atinge tanto a saúde quanto a educação. Na área de educação foram criadas 4 turmas de inglês básico, enquanto na área da saúde já foram doadas 2 ambulâncias. Em relação à avaliação de impacto ambiental, os critérios utilizados foram natureza, incidência, abrangência espacial, ocorrência, duração, reversibilidade, intensidade, magnitude e importância. Foram detectados 83 diferentes tipos de impactos ambientais como potencial de incidência sobre os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Aqui no gráfico temos os resultados percentuais dos impactos positivos e negativos. A análise dos impactos possibilita visualizar a ocorrência de um número maior de impactos negativos comparado aos positivos, sendo os negativos 66%, enquanto os positivos são 34%. Os impactos negativos ocorrem com maior frequência sobre os fatores ambientais paisagem, como flora e fauna, enquanto os impactos positivos se sobressaem sobre os fatores de emprego direto, renda e demanda por infraestrutura. Devido à avaliação de impacto ambiental, foram elaboradas as medidas mitigadoras, que são capazes de diminuir o impacto negativo ou de sua gravidade, mas não de compensar os danos. O documento apresenta várias dessas medidas, mas falaremos de apenas 3 delas. Uma dessas medidas é o resgate de flora, uma vez que existe um impacto como perda de biomassa e de biodiversidade, risco de danos aos indivíduos da fauna pela erradicação de hábitats, resultando em alterações nos sítios de alimentação e nidificação, e fuga e dispersão da fauna nas áreas de intervenção, resultando em alterações da dinâmica populacional e no equilíbrio trófico. Essa medida mitigadora é para acontecer na fase de implementação do empreendimento. Outra medida é a execução do plano de afugeitamento e escape de fauna, tendo como impacto risco de danos a indivíduos da fauna devido a atropelamentos e caça predatória na área de intervenção, atropelamento de animais silvestres,
Isso também por conta de todas as vias de circulação de automóveis que serão construídas no empreendimento, o que prejudica também a movimentação desses animais. E a desorientação de tartarugas marinhas, tanto pela infraestrutura como pela poluição sonora. Outra medida mitigadora que existe é a de tratamento de efluentes, em que os impactos seriam riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, riscos de desenvolvimento de vetores de doenças e alterações nas características limnológicas da água. Lembrando que essa medida mitigadora ocorre na fase de implementação e de operação do empreendimento. Como conclusão, o empreendimento ainda não foi aprovado, sendo a última notícia em 2017 de que o RIMA ainda estava em processo de avaliação. Para finalizar, então aqui a gente tem as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.